falando sobre dois profetas de Deus de um gabarito de alto padrão. Nós vamos falar hoje de chamado. Os irmãos acreditam, vocês que estão aqui e os irmãos que estão aqui, que você não está aqui à toa, que você tem um propósito de Deus em estar aqui, que você tem um cronograma de Deus para você estar aqui esta noite? Você acredita nisso ou você acha que nada, eu sou só mais um que Deus colocou aqui, isso aí não faz diferença alguma? Você acha que Deus tem um propósito? Quando Ele lhe chama, Ele coloca dentro de uma igreja, você acha que tem ou não? O que é que você acha, Vanessa? Você ensina em uma igreja? Tem, né? Você concorda, Ana? Concorda, né? Concorda, irmão, não, Ana? Concorda. Mas Deus também deve concordar. Mas, irmãos, Deus tinha esse mesmo propósito que tem comigo e com você quando Ele chamou dois profetas da Bíblia. Hoje nós vamos falar, Alcione, sobre a diferença que há entre o chamado de Isaías, um profeta que veio 750 antes do nascimento de Jesus, e Jonas. Aí quando a gente vê a distância, pensa que Isaías estava muito longe de Jonas, quando na verdade não. Isaías só ficou longe de Jonas mais ou menos uns 300 anos. Não mais que isso. Então vamos lá. Nós vamos entender o texto de hoje, nós vamos entender Isaías capítulo 6, versículo 8. E também Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 6, versículo 8. E Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Enquanto procura, diga aí para o seu irmão: não durma. Não durma. Perceba. Vamos ler Isaías? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou falando nesse tom, mas Isaías não fala assim. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a Jonas a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Vou repetir os dois versículos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, primeiro, para você anotar aí no seu cérebro, primeiro, os dois profetas, tanto Isaías quanto Jonas, foram chamados por Deus diretamente. Ou seja, Deus não enviou ninguém para dizer: olha Jonas, olha Isaías, eu tenho um chamado para você. Deus mandou lhe dizer que Deus tem um chamado para você. Não, foi um chamado direto de Deus. Deus veio falar com Jonas. Jonas ouviu literalmente a voz de Deus, como Isaías também. A característica, que eu não vou detalhar para não tomar tempo, é que Isaías estava num processo de conforto absurdo, primo do rei Uzias, e Deus permitiu a morte do rei Uzias com câncer na testa, para que Isaías saísse do conforto do palácio e fosse ao templo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, deixa para lá. Mas o que importa para nós hoje é entender que Isaías, quando ouviu a voz do Senhor, disse altamente. Você vai ver lá no capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono, e a sua glória enchia toda a casa, e os alicerces
tremia, balançava, e eis que eu disse: ai de mim, Senhor Jeová, que vou perecendo, porque habito no meio de lábios impuros, no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram a tua salvação. E quando aconteceu isso, eu vi um anjo que subiu, pegou uma brasa com Atenais, e veio até a mim, tocou os meus lábios com a brasa, e disse: está purificado o teu pecado, e a tua iniquidade foi perdoada. E então, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem ali por nós? Aí então Isaías gritou: eis-me aqui. Foi um grito de urgência. Quando alguém lhe chama: socorro, que a minha mãe acabou de cair no banheiro, ele diz assim: socorro, a minha mãe acabou de cair no banheiro. É assim? Não. Vem aqui, pelo amor de Deus, que a minha mãe caiu no banheiro. Não é assim? Foi o grito de Isaías: Senhor, vem aqui, eu estou aqui, estou à disposição, pode me enviar. Esse foi o grito de Isaías. Já Jonas não. Quando o Senhor disse: vai até a cidade de Nínive, o versículo seguinte vai dizer: e levantou-se Jonas para fugir da presença de Deus. Aí, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: um foge, o outro se apresenta. Glória a Deus. Até aí, tudo normal, né? Mas deixa eu fazer você refletir outras coisas. Quando Deus tem um propósito, independente, querendo ou não, a vontade de Deus vai ser estabelecida na vida de quem é aquele e de quem é aquela que ele tem chamado. Mas eu não quero, mas Jeová quer, mas eu não vou. Se Jeová determinar, a vontade dele vai prevalecer. Glória a Deus. Por mais que você fuja, não tem como. Mas vamos entender. Veio a palavra do Senhor a Jonas e ele fugiu. O próprio Deus chamou tanto a Isaías quanto a Jonas. A diferença do chamado é que, eu já disse, Isaías aceita, Jonas foge. Mas o mesmo Deus que chama, já dizia uma frase antiga, capacita. O mesmo Deus que capacita, prepara. O mesmo Deus que prepara, enche do seu espírito. O mesmo Deus que enche do seu espírito, envia. Moisés, quando foi chamado, sabia de alguma coisa? Não. Apesar de ter toda a cultura do Egito implantado na sua mente, ele disse: Senhor, eu sou gado, manda Arão. Não pense você, não pense eu, que Deus vai, alguns ele prepara dentro do chamado, alguns ele prepara antes do chamado. E uma notícia boa para você: a maioria deles ele prepara dentro do chamado. Ele envia e prepara lá, ele não prepara antes para enviar. Você acha que Moisés foi capacitado antes ou dentro do chamado? Dentro. Em parte ele já foi capacitado antes, que ele já tinha sido estudado em todas as línguas do Egito, né? Então, em parte antes. Ok, mas a língua, já era o plano de Deus, né? A língua do Egito, ele não precisou dos estudos do Egito para cumprir a missão. Ele precisava ver a presença de Deus. Foi por isso que Deus nos passasse queimando a ele e disse: Moisés, se aproxima. Mas antes, tira a sandália do pé. Aquela sandália significa falta de humildade. Ele se achava gabaritado. Depois que ele perdeu a sandália, ele vai dizer: Senhor, mas eu não sei falar porque eu sou uma criança. Eu sou gado. Eu tenho dificuldade na fala. Mas depois que perdeu a sandália. Mas, interessante o tópico que o Senhor colocou. Vamos lá. Então, meus amados, percebam bem. A desobediência de Jonas, por isso que é ruim desobedecer a Deus, porque a desobediência, Josefa Gama, e Josefa Pedro, e minha mãe 3, e Vanessa, e vocês que estão aqui, a desobediência de alguém nunca atinge só a pessoa. Sabia? Atinge os outros. O que era que os passageiros do navio tinham a ver com a desobediência de Jonas? Era ele que estava desobedecendo, não era o povo que estava no navio. Mas quem ia morrendo afogado, afundado nas águas? Todo mundo, né? Não era todo mundo? Tanto é que Jonas disse: não, para resolver o problema só basta me jogar. Porque eu sou hebreu, tenho fugido da presença de Deus, e essa consequência aqui no navio é por causa de mim, me joga no mar. Quando você desobedece a Deus, a consequência da desobediência não é só para você. Sempre vem para quem está com volta. Mas ele não tem culpa. Deus sabe disso. Mas Deus sabe também que você e eu sabemos que estamos fora da vontade de Deus e teimamos com isso. Aí as consequências vêm para todo mundo.
Isso é sério. Mas outra coisa que a gente aprende com Jonas é que ele desobedece e desce. Quando a gente obedece, sobe. Porque Nínive era subindo. E a cidade que Jonas foi, Jonas era descendo. Você está entendendo ou está difícil? Outra característica. Jonas diz, lá no capítulo 3, quando ele é engolido pelo peixe. Você imagine, vamos se colocar no lugar de Jonas. A gente é engolido por um peixe. E tudo que o peixe come passa por cima da gente. Durante aqueles 3 dias. O peixe, o Jonas disse que gritou depois de 3 dias de dentro do inferno. Você já leu isso? Ele disse que o ventre do peixe era o inferno. Ele pensava que era o inferno, era o fim do mundo para ele, porque ele estava dentro do peixe. Para Deus, o peixe era livramento. Porque se ele não tivesse engolido, seria engolido pelo peixe, levado para onde Deus queria que ele fosse, ele tinha morrido afogado. Então, muitas vezes, o que você pensa que é inferno na sua vida, porque você desobedeceu, às vezes é livramento. Está difícil ou está fácil de entender? Está difícil ou está fácil? Qualquer coisa, espera, nós vamos fazer uma quarta-feira, estamos aqui. Jonas se angustia e faz uma oração. Todo desobediente, depois que desobedece, que se arrebenta, aí faz uma oração. Já percebeu? Isso já aconteceu comigo. Senhor, eu sabia que não era para fazer, mas eu acabei fazendo, porque o Senhor sabe que eu sou pecador, humano. E quem é que não é, Senhor, desses humanos que o Senhor fez? Mas entenda, Deus permitiu que Jonas passasse pelo processo, porque quando Deus avisa, e não foi o homem que avisou, foi Deus. Quando Deus avisa e eu teimo, eu estou dizendo para Deus que eu tenho capacidade de lutar contra a vontade dele. E quando eu digo isso para Deus, Deus faz acontecer o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 11. Quando a torre de Babel é erguida, o que foi que disseram? Vamos fazer uma torre que vá até o céu e tope lá em cima. Aí o texto diz que Deus, no capítulo 11, versículo 13, diz que Deus deu gargalhada no céu e disse, descemos e confundimos as línguas. Quando você confronta Deus, não fazendo aquilo que Ele disse que é para fazer, aí Ele dá risada e diz, eu estou disposto a topar esse desafio que você está querendo. Eu não vou ter tempo para falar tudo, porque o relógio não vai permitir, mas vamos lá. Todo desobediente ora depois que quebra a cara. Mas vamos lá, uma reflexão para você. A desobediência traz sofrimentos para você mesmo, para o seu chamado, para todos que estão ao seu redor e atrasa o propósito que Deus tem na sua vida. Eu não sei porque eu não cheguei ainda naquele objetivo que eu programei para 2025. Era para ter chegado em 2023, eu não cheguei ainda. Talvez você esteja atrasado dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque na hora que Ele mandou, eu não fui. Na hora que Ele disse que era para ficar, eu não fiquei. Na hora que Ele disse que era para estar parado, eu andei. Na hora que Ele disse que era para eu estar andando, eu parei. Então eu fui contra toda a metodologia daquilo que Deus determinou para a minha vida. Não tem como dar certo. Quando nós passamos por aperto, eu digo para Deus, Deus, nós estamos aqui da forma que o Senhor mandou, como o Senhor pediu, no lugar que o Senhor disse. Então essa situação aqui não é para eu resolver, não, é para o Senhor que Ele mandou. Aí você tem a ousadia de falar com Deus assim, porque você sabe que você está dentro daquilo que Deus tem para você. Por mais que não seja o que eu quero, mas se é o que Deus quer, então estou tranquilo. Está entendendo? Não é difícil. Então entenda, mas Isaías foi fiel ao seu propósito. Um chamado para pregar para um povo que não era de Deus. O povo ninivita era um povo tão perverso que gostava de matar pessoas. E alguns historiadores dizem que os ninivitas até comiam pessoas. Nínive é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. E se você quer ter uma noção, Giraldo Ponciano tem cerca de 12 mil.
Aí Nínive tinha 500 mil. Quando Isaías, por um lado, obedece para pregar, para ajudar o povo de Deus, Jonas desobedece para pregar para um povo do qual não era povo de Deus, mas Deus estava dando oportunidade aos gentios da época. Enquanto um obedeceu, o outro desobedeceu. Enquanto um disse eis-me aqui, o outro fugiu. É um contraste que é absurdo, né? Descomunal. A obediência de Isaías trouxe direção, esperança e redenção. A desobediência de Jonas trouxe inferno. A pergunta desse texto principal, Gessiane, é: como você está respondendo ao chamado de Deus? Como eu estou respondendo ao chamado de Deus? Da forma que Jonas respondeu ou da forma que Isaías respondeu? Mas pastor, tem tantas pessoas melhor do que eu. Tem tantas pessoas melhor do que eu. Mas quando Deus escolhe, é porque Ele sabe por quê, para quê e para quando. Deus escolheu Davi. O seu reinado teve quedas, teve fracassos, mas Davi teve, por 70% do seu período de reinado, só sucesso. Deus não escolheu Saul para ser rei de Israel, e o seu reinado só teve 2 anos de sucesso, 38 de fracasso. Quando Deus escolhe você, é porque Ele sabe que você se encaixa dentro daquilo que Ele tem para 7 casas, para Rosa Luxemburgo, o sertão de Alagoas, para esse lugar. Não, mas tem irmã Josefa Pedro que sabe mais do que eu, tem a irmã Ana que sabe mais do que eu, tem a irmã Josefa Maria que sabe mais do que eu. Não, mas é você. Deus sabe que tem gente que sabe mais do que eu, mas Ele escolheu eu. E o Paulo, escrevendo em sua 4ª, 5ª carta, ele disse: por acaso a orelha pode dizer ao pé, eu não preciso de você? Mas às vezes a gente diz para Deus: Deus, olha, o Senhor não precisa me enviar não, Deus, mande a Josefa Gama, ela tem mais experiência. Como se eu estivesse dizendo para Deus que Deus não sabe acertar quando Ele escolhe. Mas outra coisa interessante, vamos aplicar isso aqui. A obediência, ainda que seja difícil, sempre vai encaixar no propósito para mim e para você. Mas quando a gente fala em obedecer o que Deus mandou, você acha que foi fácil para Abraão? No capítulo 22 do Gênesis, quando Deus disse: pega o teu filho, o único filho, e leva para sacrificar ali. Foi fácil? Eu tenho certeza que a Vanessa jamais faria isso. Aí Abraão, inteligente como era, deixou a mulher dormir de madrugada, chamou 2 empregados, botou a madeira em cima do jumento e levou o filho. Porque você sabe que se eles dissessem passarem, a tenda que eles moravam, a barraca que eles moravam, desabava. Sara ia dizer: leva o seu filho Ismael, meu filho Isaac não, você está louco, não foi Deus que falou. E por mais que seja difícil, o que Deus quer na sua vida, e você obedecendo, vai gerar o propósito. Meus irmãos, estou acelerando muito. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que foi que Paulo quis dizer com isso? Quando Ele lhe dá dons, o que é dons? Capacidades diferenciadas de fazer determinadas missões, exercer determinadas funções. Quando Deus lhe capacita, lhe vocaciona, Ele não se arrepende, porque Ele lhe deu condições, lhe capacitou, lhe preparou e você não foi. Ele não se arrepende. Quem vai se arrepender é você, se não obedecer. Porque aquilo que Deus lhe deu não vai fazer falta para Deus, de hipótese nenhuma. Mas se você não obedecer, a desobediência vai trazer consequência para você. Eu ainda não saí de Jonas, mas vou sair. Meus amados irmãos, o chamado de Deus para nossas vidas pode nos envolver de formas diferentes, com missões diferentes, com públicos diferentes, com respostas diferentes.
Mas o chamado sempre vai ser pelo mesmo. Você vai ser chamado pelo mesmo Deus. Eu vou ser chamado pelo mesmo Deus. Por mais que Ele tenha para nós funções diferentes, ações diferentes dentro do nosso chamado, você e eu temos a consciência que somos chamados por Deus. Eu não entendo, porque eu estou fazendo a obra no sertão e Deus me chamou, meu amigo, pastor fulano, para trabalhar na capital. Eu não entendo porque. Eu não tenho obrigação de entender. Ô, pastor fulano, vamos trocar, o senhor vem para o sertão e eu vou para aí. Vai dar tudo errado, porque Deus não me quer lá e nem quer ele aqui. Agora, entenda. Chegou aonde eu queria. Quando Isaías obedece a Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, e Isaías especifica o ano que morreu o rei Uzias, porque no ano que morreu o rei Uzias, Israel estava no nível padrão de estrutura de exército aqui. As frutas, os pés de frutas de Israel estavam produzindo a 30 por 1. A população de Israel estava produzindo em média 12 filhos por mulher. E ainda melhor na visão dos judeus, a maioria homens. A cada 10 homens, 2 mulheres. Então perceba, tudo estava dando certo no reinado do rei Uzias. Mas o rei Uzias chegou e disse: durante esse todo o meu reinado, Israel só teve sucesso. Sabe quem é o culpado disso? Eu fui quem fiz Israel forte desse jeito. Com os melhores carros, com os melhores soldados, com os melhores cavalos, com as melhores produções agrícolas, com a chuva caindo no tempo certo, não está faltando nada para o povo. Eu sou o culpado disso. Aí Deus fez, sabe o quê? Colocou lepra na testa de Uzias. Na testa de Uzias. E quando ele colocou a lepra na testa de Uzias, todo mundo que era leproso era separado do povo de Israel. E Uzias ficou pelo menos 10 anos afastado, até morrer, e não voltou mais para o trono. Mas como Isaías era primo de Uzias, ele vivia no palácio com maior conforto. Tudo que queria tinha. Todas as contas eram pagas pelo reinado. Tudo que ele desejava, não fazia nenhum esforço. Mas Deus precisou permitir a morte de Uzias para que Isaías entendesse o chamado e dissesse: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes Deus precisa tirar de nós algo para que a gente entenda que o chamado que Ele tem às nossas vidas não depende da nossa vontade, depende da vontade dEle. Se Deus lhe dá capacidades e você não as usa para a vontade dEle, para honrar a Ele, para glorificar a Ele, querendo ou não, você está sendo, o que a palavra que a Bíblia usa com certa frequência, negligente. E negligente é todo aquele que sabe fazer e não faz. Por que quer? Você vai lembrar, acho que você não leu, se você nunca leu. Uma mulher foi chamada para missões. E ela disse: eu estou muito nova, eu quero casar e ter filhos. E ela casou e teve filhos. E Deus novamente a chamou para missões. E especificou o país. Ela disse: eu não quero ir agora, eu quero ver meus filhos crescerem. E depois que os filhos tiveram de maior, Deus falou novamente com ela. E ela disse: eu não vou agora, eu quero ver meus netos. E depois que ela viu os netos crescerem, ela olhou para o céu e disse: Senhor, agora no alto dos meus 75 anos, eu estou disponível para ir para onde o Senhor quiser que eu vá. Aí Deus disse a ela: agora não quero mais. Por quê, Senhor? Porque quando eu queria, tu não ficaste disponível. E agora eu vou te cobrar 25 milhões de almas na Escócia que morreram sem conhecer quem sou eu por tua causa. De uma forma ou de outra, ou nós atendemos o chamado de Deus, ou o boleto vem. Ou muitas vezes nós atendemos o chamado de Deus e acabamos de qualquer forma pagando um boleto consciente que pagamos. Eu não posso, de hipótese nenhuma, dizer para Deus: já chega, Senhor,
Já faz 4 anos que eu falo no sertão. Vamos embora! E não quero mais saber. A minha missão aqui está cumprida. Jamais. E Deus é que tem que me dizer. Pode partir daí. Sua missão aí já está cumprida. Eu não preciso mais de você. Mas todavia, porém, as consequências da desobediência. Você já teve a sensação do que é ser vomitado? Você já imaginou você ser vomitado? Quem já foi vomitado aqui? Quem? Tu foi vomitada? Ela está entendendo de maneira diferente. Ela está entendendo que alguém vomitou nela. Não, quando eu digo alguém foi vomitado, é se alguém já vomitou você do intestino para fora. Desprezou, em um certo sentido, desprezou a gente de uma maneira que a gente se sentiu. Vou dar um exemplo de ser vomitado. Você foi convidado para um casamento. Normalmente, principalmente as mulheres, se arrumam, né? Gasta no cabelo, gasta na maquiagem. Muitas vezes compra até uma roupa nova, um calçado novo. Só que, quando você chega no casamento, você foi convidado pela noiva. Você está com o convite na mão. Mas quando chega lá, tem alguém na porta com uma lista do nome dos convidados. E o teu nome não está lá. Como é o seu nome? Carlos Noia Júnior. Deixa eu ver aqui. Tá, não. Mas como é aqui o convite? Eu fui convidado. Ou muitas vezes eu não levo o convite porque eu já sei que eu fui convidado, para que eu vou levar? Então, mas o camarada que está ali está me vendo pronto, arrumado, maquiado, e quando olha na lista, Carlos Noia, você tem mais identidade? Aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está na outra folha. Não. Você volta se sentindo vomitado ou não? Sim. E conhecendo bem alguns seres humanos que eu conheço de Maceió, nunca mais eu passo nem pela rua que eu moro. É ou não é? Agora você imagina você ser vomitado pelo peixe. A imundície que foi. Depois de 3 dias. Porque se você não sei se você sabe, mas o peixe defeca também. Você imagina. Aí depois disso o camarada toma um banho na água do mar. Aí vai obedecer a voz de Deus. Só que quando ele prega, repare só, Jonas, Deus teve misericórdia de Jonas ou não? Sim. Porque Deus podia ter matado ele com a desobediência dele, não podia? Quando ele prega, o povo se arrepende. E o pregador Jonas acha ruim. Mas o que valeu a minha pregação? Todo mundo se arrependeu. E conhecendo Deus, como eu conheço, Deus vai ter misericórdia, vai matar esses infelizes. Sim, não vai matar. Conhecendo Deus, pensamento de Jonas, conhecendo Deus como eu conheço, eu preguei 3 dias e 3 noites, esse povo se converteu, se vestiram de saco, ficaram 3 dias sem comer, jejuando para Deus não matar eles por causa do pecado deles. E Deus, misericordioso do jeito que é, vai ter misericórdia desse povo. Eu tenho certeza disso. Jonas pensou. Ele queria que o povo morresse. Ele queria que o povo morresse. Desobediente ao chamado, foi pregar na hora errada, obrigado, levado pelo ventre do peixe, como um submarino, vomitado, agora disposto a obedecer, depois de um banho no mar de sal, foi pregar e achou ruim porque o povo desobedeceu a Deus e Deus deu uma nova chance. Agora, antes de dar uma nova chance ao povo, para quem Deus deu uma nova chance? Para ele. Ele achou ruim porque Deus deu uma nova chance para o povo. Mas não achou ruim porque Deus deu uma nova chance para ele. Está vendo? Agora, Isaías, quando vê o povo se convertendo lá pela região do capítulo 36 do seu livro, ele dá graças a Deus, porque quem é enviado e cumpre o chamado, dá glória a Deus quando o seu chamado está dando frutos para a glória do Eterno. Mas quem é um Jonas da vida, acha ruim quando Deus tem misericórdia daqueles a quem Deus não enviou para pregar e o povo se arrependeu. O pregador enviado de Deus, a mulher enviada de Deus, o homem enviado de Deus, não pode achar bom quando milhares de pessoas vão para o inferno, mas pode se alegrar quando milhares de pessoas, ouvindo a mensagem do Evangelho, através da minha e da sua boca, direciona-se ao caminho do céu.
Perceba, a gente somos assim. Um desobedeceu e se sentiu no ventre do peixe, no inferno. E o outro obedeceu e viu a glória de Deus. Quando você obedece, as consequências são umas. Quando você desobedece, as consequências são outras. Deus chegou para Jonas e para tirar dele aquela irritabilidade que ele teve por causa que Deus teve misericórdia do povo, disse: Jonas, como é que eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe distinguir nem a sua mão direita da sua mão esquerda? Qual a sua mão esquerda? Levanta a mão esquerda, levanta a mão esquerda. A direita certamente é a outra, né? Com certeza. Nós somos mais inteligentes do que os ninivitas. O povo ninivita não sabia. Alguns historiadores dizem que Deus se referiu ali a crianças. Não tem registro disso. Ei, perceba, a sua missão é obedecer. A missão de Deus é cuidar de quem envia. A sua missão é cumprir o chamado. A missão de Deus é lhe dar cobertura. A sua missão é ser um Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A missão de Deus é deixar você pronto e preparado para fazer o que Ele ordenou. Ou na missão, ou antes da missão. Ele nunca vai lhe preparar depois. Perceba bem. Vou encerrar agora. Isaías 6:8, ele chama e envia. Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele chama e Jonas responde. Resposta ao chamado de Isaías: prontidão. Jonas, fujão. As bênçãos de Deus a Isaías, um ministério longo e promissor. A Jonas, um ministério curto e não duradouro. E a pergunta final é: como temos respondido ao chamado? Como Jonas ou Isaías? Isaías foi profeta de Deus durante 4 reis. Olha que profeta magnífico. Se você é um Jonas, cuidado que a barriga do peixe é grande. Se você é um Isaías, parabéns, a glória de Deus está sobre a sua vida. Se você está disposto, diga ao Senhor hoje: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você está fugindo, não é a melhor opção. Deus vai lhe achar, nem que seja no porão do navio. Quem aprendeu com a mensagem de hoje diz amém? Vamos orar? Não sei se ela vem orar aqui, por favor. Vamos ao nome do poderoso, te agradecemos por mais este culto a Deus que o Senhor nos concedeu, por abrirmos o Pai, nós as crianças. Eu já te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite, a tua parte, Pai. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todo o sempre. E todos aqueles que vão estar aqui domingo, Deus abençoe. Até o próximo culto. Mas antes, fique todo mundo aí. Seu Francisco, para não esquecer do Senhor, chega aqui para frente. Ou esqueceu e foi lembrar. Não. Já deu a volta? Vem mais pra cá, seu Francisco. Fica aqui ao lado do pastor. A mão no bolso, na bota, alinhado. Cadê os meninos? Tá por aí? Eu vi tudinho saindo. Com animação, 3, 2, 1. Parabéns pra você. Essa casa querida. Muitas felicidades. Dedinho. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas
amor de vida. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. O seu Francisco será abençoado, Porque o Senhor vai derramar o seu amor. o seu Francisco será abençoado, Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Já derramou. Senhor, que o seu Francisco tenha muitos anos de vida, Senhor. Senhor, que ele possa atender o teu chamado, para que, junto com a sua esposa, servindo ao Senhor, possa estar neste lugar. Te louvamos por ele, te agradecemos por ele, da saúde e paz, muitos anos de vida, em nome de Jesus. Amém. Oi, não. Daqui a pouco.